É um prazer voltar aqui. Eu tive muito tempo no Triângulo Mineiro por conta do ácaro da leprose. E agora voltando para falar de manejo de resistência. Eu imagino que eu estou diante de uma plateia de produtores e técnicos. E eu vou conversar então com vocês sobre a importância de não perder moléculas. Nós estamos sendo chamados, nós, Brasil, de cemitério de tecnologia lá fora. O que isso quer dizer? Que as tecnologias todas são desenvolvidas mundialmente e vêm para cá e aqui não tem durado. Aqui elas têm se perdido em 1 ano, às vezes 2 anos, ou seja, dura-se muito menos do que deveria. E isso, logicamente, é negativo, não interessa para ninguém. Então, eu vou conversar com vocês sobre a importância de manejo de resistência e alguma coisa de manejo de pragas. Antes, eu gostaria de fazer jus à minha equipe de trabalho aqui, que são os que realmente trabalham, né, que são meus orientados de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A primeira coisa é que há, às vezes, um erro de conceito em relação ao que é resistência e o que é tolerância. Então, por exemplo, quando você fala que o glifosato não controla trapoeraba, isso não é resistência. Ele nunca controlou bem. Então, a trapoeraba é tolerante ao glifosato. É diferente. Resistência é quando controlava, ia bem e deixa de controlar. Então, por exemplo, numa população de inseto, de ácaro qualquer, sempre tem uma frequência de indivíduos que, por sua natureza, ele já nasceu assim, não tem nada a ver com o produto, ele não morre por um determinado inseticida. Ele nasceu assim. E essa frequência na população normalmente é baixa. Mas o uso contínuo do mesmo inseticida, o que acontece? Entrou 2 produtos novos para a broca do café. Se ele for usado continuamente, porque ele é bom, vamos supor que seja, vamos assumir que seja, a resistência vai se desenvolver, ou seja, os suscetíveis vão morrendo e os resistentes vão sobrevivendo. Então, vamos supor que você tenha 1000 brocas num pedaço lá. Você usa o inseticida X e mata 90%. Então, de 1000, matou 900. 90% de eficiência. Você nem acha essas 100 mais que sobraram lá. E o que você fala? Puta, o produto é bom. Aí, daqui a pouco, vem, migra e tal, ressurge, você tem 1000 brocas lá de novo. E aí, você, pega o X. Aplica o X. Mata 85%. 850 brocas mortas em 1000, sobraram 150 espalhadas ali, você nem detecta. Excelente. E vai indo, esses que não morrem, ele tem uma enzima que degrada aquela molécula, ou ele tem o tegumento, que é mais fechado, não penetra, ou o alvo de ação daquele inseticida, ele não tem sensibilidade, é diferente. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, você vai tendo isso aqui. Ó. Você tinha um só que sobreviveu, depois 2. Ao longo das aplicações, a frequência de resistente vai aumentando. Oi? A água, beleza. A frequência de resistente vai aumentando. E aí o que você vai falar do produto? Das 1000 que volta a ter, ele mata 450. Aí aquele produto que era bichareta de bom, não sei o quê, passa a ser uma porcaria. E isso não interessa para ninguém. Isso não interessa para a indústria, para a empresa que gerou aquela molécula, porque ela, às vezes, nem recupera o que ela investiu e esse produto sai de mercado. Não interessa para o produtor, vocês, que eu imagino, que vocês sabem que quanto menos são as opções, maior é o preço.
E não interessa para a sociedade, que é quem paga tudo. Então, resistência, a luta é de todo mundo, não é só da empresa. Todo mundo perde com desenvolvimento de resistência. Então, a primeira coisa, que resistência é diferente de tolerância. Se tem um produto que nunca prestou para tal coisa, isso é porque aquela coisa é tolerante a ele. Então, a resistência funcionava e bem, e ao longo do tempo, com o uso constante, deixa de funcionar. E isso tem aumentado muito. Olha isso aqui, por exemplo, só vamos pegar aqui o número de casos aqui. Pega aqui a partir de 1960, nós temos já com 600 casos de alguma espécie resistente a algum produto químico. Agora veja isso aqui. Década de 60. Levou 7 anos de uso para ter um primeiro caso. E aí depois, mais 10 anos para ter o segundo caso. Década de 60, mais 3 anos, né, de 7 para 10. Aí você vem para a década de 80, 89. Com 5 a 8 anos já, 3 casos de resistência. Aí você vem para a década de 90. Com 3 anos já, 4 casos. Com mais um ano aqui, né, ou seja, de 3 para 4, de 4 foi para 15. Aí você vem para 2000. 5 casos em 3 anos. E aí você pega aqui até 2010, há 4 anos, 6 anos atrás, que é o dado que a gente tem, em um ano, 28 casos. Agora eu pergunto, por que que antes demorava-se mais e agora a resistência vem tão rápido? Alguém tem ideia disso? Porque esses produtos, esses inseticidas da década de 60, eram os bons e velhos fosforados, carbamato, piretroide, clorado, que ainda tinha, que eram que de amplo espectro, produto que matava até calango. Passava lá, o calango caía junto. Então, pela sua natureza química, a frequência de resistente para esses produtos de amplo espectro era menor. Então, mesmo o uso constante, demorava para a resistência acontecer, mas mesmo assim, com 7 anos começou. Aí, ao longo desses anos todos, o que aconteceu com os grupos químicos? Foram se modernizando, foram ficando mais específicos, seletivos, sob o ponto de vista toxicológico, excelente. Precisava disso, tanto é que hoje você não usa mais aldicarb, não, ficou para trás. Carbofuran está com os dias contados, fosforado estão com os dias contados. A Anvisa baba para acabar com o fosforado do mercado. Tem empresa que já nem tem mais na sua linha. E essa melhora toda, porém, deixou os inseticidas modernos, atuais, as diamidas estão incluídas nisso, muito mais interessantes sob o ponto de vista toxicológico. Porém, de espectro não amplo, específico e mais fácil de você ter resistentes no meio. A frequência de resistente é maior. Por isso que na década de 60, 70, 80, lá, eu não ligava muito para essa história de resistência. E agora, eu acho que vocês devem ter ouvido um monte de vezes falar de resistência. Porque, senão, vai acontecer o que eles estão chamando nós de cemitério de tecnologia. Ela não vai durar. Vocês sabem que, eu sei que vocês têm saudades do endosulfan. Não tem saudade dele? E entrou 2. Vamos falar dos 2. Tem outros, mas vou falar dos 2 que são recentes. Se não trabalhar, manejar a resistência, e não vai ser fácil, porque você não tem muita opção, não vai durar. Vai perder ele também. E eu sei que vocês já vêm há algum tempo com dificuldade de controle, por exemplo, da broca. Então, tem que mexer com resistência, tem que fazer manejo, nós temos que trabalhar nisso para, pelo menos, prolongar a vida útil dos produtos. Todo mundo ganha com isso. Agora, uma outra
questão que eu queria que vocês entendessem é o cenário que a gente vive, ou seja, o que é fazer agricultura em condições tropicais. Hoje, nós fazemos o quê? Um excelente uso do solo. Café não, porque é sem perene, mas as culturas anuais, aí você tira quase que 3 safras. Então, nós fomos aí, em 12 anos, aí, de 55 milhões de toneladas, para falar de grãos, café está fora disso, para 200 e pouco. Então, nós fazemos um excelente uso do solo. Hoje, a gente nem chama mais de safrinha, chama de segunda safra. Mas, isso tem um custo. Então, o que nós temos hoje na agricultura nossa? Ela é intensiva, as áreas são extensas. Quando você tem só café numa região, ou só soja, caracteriza a monocultura. Nós temos plantios sucessivos e concomitantes. E isso, logicamente, é normal que você aumente o problema com praga. Então, quando vocês ouvirem falar que o Brasil é o campeão de uso de agrotóxico, eu não vou falar para você ter orgulho disso, mas é normal que seja. E eu vou mostrar para vocês a diferença que é de outros países. Aí, o que leva a esse aumento do problema de praga? Aumenta a dose. A primeira coisa, vai aumentando dose. Uso de mistura. Mistura é uma coisa que eu estou preocupado há muito tempo. Porque uma coisa é você ter uma razão técnica para fazer a mistura. Então, olhem aqui para mim, por favor. Eu não estou fazendo apologia contra a mistura. O que eu vou falar para vocês é o exagero ou o vício. Está se fazendo mistura por vício. Então, eu estou assistindo muito isso, de você chegar lá para o Billy lá e falar, Billy, por que você está misturando esses 2? Ou 3? Ele fala, é para sapecar bem, né? Eu falei, não, bicho. Ou então eu vi um produtor misturando enxofre no acaricida, esse é do café, inclusive, que não tinha nenhuma necessidade do enxofre ali. Aí eu falei, Billy, por que o senhor está misturando enxofre? Ele falou, porque o enxofre é barato. Eu falei, não, mas isso, então joga ele fora, né? Não é razão técnica. Ah, mas eu tenho ácaro, eu tenho bicho mineiro, tenho não sei o quê. Ah, e aí sim. Então, eu não vou fazer uma aplicação para cada um. Então, pelo menos, quando há uma razão técnica para fazer, beleza. Acontece que, na maioria das vezes, não tem razão técnica para fazer. Ou seja, ou o cara mistura um monte de inseticida, ou ele não dorme à noite. Eu não estou falando de mistura de fertilizante, de óleo, de adjuvante, de fungicida. Eu estou falando de mistura de 3, 4 inseticidas junto no tanque. É mistura que o cara, às vezes, ele inventa na hora. Isso é um problema, principalmente do ponto de vista de manejo de resistência. Embora a mistura seja uma forma de manejar, eu vou depois, daqui a pouco, falar para vocês que isso leva a um problema mais sério. Então, está aqui, uso de mistura. Mais aplicação. Resistência. Hoje a gente tem os banimentos. Endosulfan é um. Novas pragas ou pragas mudando de comportamento. Então, hoje, nós estamos trabalhando com praga de sistema. Vocês veem que o ácaro plano, por exemplo, que é o ácaro da leprose, sempre foi associado à laranja. Ele veio para o café. Nas outras culturas, as pragas estão ficando de todas. Antes era lagarta, maçã, algodão, agora ela come de tudo. Até o bicho barbeiro começou a chupar cana. Não sei se vocês lembram, em Santa Catarina, o garapeiro lá estava transmitindo doença de Chagas, porque o bicho barbeiro resolveu chupar cana e defecava. Então, eu não estou duvidando de mais nada. E eu vou falar por que está acontecendo isso. Bom, e por que a pressão de pragas está mais intensa? Então, é a combinação de fatores. Plantio sequencial, condições climáticas. Aliás, quando vejo condições climáticas, eu sempre lembro que, quando você vai ao médico, e o médico não sabe o que você tem, o que ele fala? Virose. A hora que ele fala para você, você é uma virose.
ele está com uma dúvida monstro no que você tem. E aí você falou, o que é uma virose? E sai subiando. Na maioria das vezes até é. E o agrônomo, ou os consultores ali, quando não sabe o que é. O cara chega lá e fala assim, eu planto café faz 50 anos. E nunca aconteceu. Por que isso está acontecendo agora? Esse bicho nunca foi problema. Aí você olha, assim você não tem uma ideia do porquê. O que você fala? Qual que é a virose nossa? É o clima. Você fala, é o clima. Aí o cara, aquecimento global. E você sai de perto para ele não continuar perguntando, né? Então, e você não mentiu totalmente. Porque o clima influencia tudo. Então fica a dica de quando você não souber. Mas olha isso aqui. Você pega agosto. Eu sei que aqui tem as lavoura branca também. Você já tem milheto, se for cerrado. Setembro você já tem soja de safra. Novembro você tem milho de safra. Aí, dependendo da região, em dezembro você tem algodão de safra. Depois você tem algodão safrinha, algodão adensado em fevereiro. Depois você tem o milho segunda safra. Depois você tem milho irrigado. Depois, se for região de feijão, que acho que aqui você tem feijão de água seca inverno. Misturado a isso tudo, você tem café, se for aqui, por exemplo. Se for lá no sul, você tem aveia, trigo. Dependendo da região, você tem amendoim, girassol, você tem sorgo, você tem tomate, acho que aqui tem tomate. Tiguera, que são as plantas voluntárias, que, aliás, a melhor definição de planta daninha, que eu acho, eu não sou de planta daninha, é planta fora do lugar. Então, se você plantou soja, está nascendo milho no meio, é planta daninha. Ou então, você chega na sua casa, na churrasqueira ali, a pia está cheia de vaso de flor linda, aquelas flores. Bicho, aquilo é planta daninha, está fora do lugar, você vai cortar a picanha, ela bate o braço. Ou então você vai no banheiro, tem aquele vazão na pia, você vai escovar dentro e fica raspando, planta daninha. É fora do lugar. E as plantas voluntárias estão sendo um problemão para nós, por isso que eu estou contando essa história. Mas vejam que isso tudo é ao mesmo tempo, tudo sucessivos e concomitantes. Ótimo, olha que excelente uso do solo que nós fazemos. Mas, para as pragas, é um prato cheio, elas nadam de braçada nesse sistema. E é isso que está. Por isso que nós somos o campeão de uso de agrotóxico. Porque as condições tropicais e essas condições fazem com que você não interrompa o ciclo da praga. E aí elas ficam migrando, dispersando nesse sistema todo. E aí você vive praga de sistema, né? Aí você tem no café broca, você tem ácaro no café, você tem mosca branca vindo para o café, você tem cochonilha. Agora, vejam uma outra questão da tropicalidade nossa, que prova que nós precisamos dos defensivos. Isso aqui é Argentina. Desculpa pelo exemplo. Mas você pega o sul da Argentina. Você sabe qual é a média de pulverização? Não chega a uma. Ali é quase Patagônia, é frio. Aí você vem para o meio da Argentina, já passa 1,8, 1,5. E você vem para o norte, já é 4 a 5 a média de aplicação. Aí você pega o norte dos Estados Unidos. Esse aqui é um artista lá famoso, ele não precisava estar aí, esse gordinho. Mas, se você for agora nos Estados Unidos, aí, um mês atrás, você estava com tanto assim de neve. Essa neve derreteu e hoje está uma água gelada no solo. Eles vão começar a plantar agora em abril. Nesse tempo, não tem uma coisinha verde. Isso é vazio sanitário. Quando você falar em vazio sanitário, é isso daí. Aí você sabe, aí eles vão plantar soja e milho em abril. Sabe quantas pulverizações eles fazem? O mais veneneiro faz 2. É 0, 1 ou 2 no máximo. Inclui doença aí. Aí você vem para o sul dos Estados Unidos, que
É frio, mas não tem neve. Mas ainda assim é mais frio que nós aqui. Já vai para 6, 7 a média de pulverização. Aí você vem aqui para o Cerrado, que tem 2 estações. O verão e a estação rodoviária. Vai para 10, vai para 12. Se é algodão, vai para 30. Então, a tropicalidade que a gente vive exige, ou seja, faz nós muito mais dependente de defensivo do que a Europa, ou do que os Estados Unidos, ou do que a própria Argentina, o próprio Sul. Agora, um erro que nós todos estamos cometendo, é que a gente calca a solução tudo no inseticida. Então você viu que foi tudo muito favorável para a praga. E aí quem que tem que resolver? O inseticida. E ele não dá conta. É que nem pensa na sua vida. Se você manejar, fazer um manejo integrado da sua vida, você depende menos de remédio. Agora pense bem, se você encharcar a vela todo dia, comer um pedação de gordura todo dia, não tem estatina que dê conta lá do seu colesterol. A agricultura é a mesma coisa. Se você fizer tudo favorável para ela, e aí o inseticida, que é o remédio para ela, for só ele a solução, não dá conta, ele sucumbe. E é isso que está acontecendo. Está sucumbindo. E o inseticida não está aguentando um sistema desse. Então eu queria que vocês pensassem nisso. E um problema é o assunto da minha apresentação aqui, que é a resistência. Aí você vem aqui, e ainda vocês que trabalham com café, vocês estão mais tranquilos. Porque você pega aí, o maior mercado nosso é a soja defensiva, quase 60%, pouco menos de 60%. O café é 3%. Mas não dá para comparar, por exemplo, com o algodão, que você faz 30 aplicações. O café é bem mais tranquilo. Mas você faz aplicação, você depende do inseticida para muita coisa. Aí você tem bicho mineiro, que é a estação mais seca, hoje aqui no Cerrado é praticamente o ano todo. Aí você tem, como que você vai controlar bicho mineiro? Ou você faz um granulado de solo que segure bem, ou você tem que ficar pulverizando a cada 15, 20 dias, depende a umidade, depende de algumas coisas, mas é constante a necessidade de defensivo. Aí, essa aqui é uma foto antiga de uma área que eu dou ela como exemplo, porque eu não sei se vocês estão tendo mosca branca em café, está tendo mosca? Tomara que não esteja. Mosca branca está virando a pior praga que tem. Tem cidades que o pessoal está comendo mosca branca. Comendo. Você anda na cidade, você vai comendo mosca. Motociclista sem capacete, ou capacete com a viseira aberta, come mosca branca de tanta que está tendo. Aqui, por exemplo, é uma área que eu fui chamado para ir lá e não vou contar quem que me chamou, mas ele falou assim, ele falou, pô, papa, está cheio de mosca branca no café. Aí eu falei assim, mas tem bastante? Ele falou, só não tem mais porque não cabe. E não cabia mesmo. E é uma região, não é aqui de Araguari, mas é uma região que tem feijão. E aí, olha, isso aqui tudo é mosca branca. Aí eu fui ver o que acontecia lá. Era um cafeicultor que ele optava pelo controle do bicho mineiro, com pulverização e evitava o granulado de solo. E aí era o quê? Aplicação praticamente sequencial. Aí isso aí era mês, acho que de julho ou agosto, que está seco, o cenário seco. Um café no pivô, verde, com uma aplicação constante para bicho mineiro, você desequilibra, não tem jeito. E mosca branca começou a ocorrer até no milho. Eu espero que o café fique tranquilo, seja só um caso ou outro. Mas nós agora temos uma terceira espécie. Nós tínhamos a mosca branca biótipo A, que acho que quem plantou feijão já lembra do bom e velho tamarom, que resolvia. Entrou o biótipo B, que já jogou a situação fora. Na verdade, o que vem acontecendo é o seguinte, a cada 10 anos entra uma praga importante no país. Década de 80, em 83,
entrou bicudo no algodão, bagunçou o sistema todo. Tanto é que o algodão saiu de São Paulo, Paraná, e está no Cerrado, e o bicudo dando um trabalhão. 83. Começo dos anos 90, acho que 92, 10 anos depois, biótipo B da mosca branca. Tamarão não faz mais nada para ela. E ela dominou. Aí, de 92, começo dos anos 2000, praticamente 10 anos depois, foi 2000, ferrugem da soja. Também bagunçou o sistema. Ácaro, aconteceu que nem no café. Ácaro da leprose não era problema. Soja, ácaro nunca foi problema. Acontece que começou a precisar aplicar fungicida em solo, em soja. Aí começou a matar o fungo que segurava a ácaro. Aí desequilibrou. Hoje, quem planta soja precisa fazer aplicação para ácaro, assim como no café. Aí passou mais 10 anos, entrou a Helicover parmígera, que está chupando laranja, está comendo tomate. E eu tenho uma foto aí, que eu acho que foi o Mosca que mandou, que ela também gosta de café. Mas ela tem uma plasticidade genética incrível, fecundidade alta, hormoligose. Vocês sabem o que é hormoligose? Isso é bom que vocês saibam bem, pelo seguinte. É o efeito de dose subletal de qualquer produto químico na reprodução. Então, por exemplo, você está lá no cafezal aplicando um fertilizante foliar. Ele não mata bicho nenhum, inseto nenhum. Acontece que ele tem na fórmula um quelante, não sei o que, ele é um químico. E os bichos que estão ali, ele não vai morrer, mas ele sente que tem alguma coisa diversa. E, instintivamente, pela perpetuação da espécie, as fêmeas maturam os ovos mais rápido e aumentam a postura. Eu acho que eu tenho até um filme disso aqui, quer ver? Ô, Billy, você pode dar o clique ali? Eu sempre, isso aqui, cara, só dá o clique para rodar o filme. Isso, ele é bem curto. Isso aqui é uma mosca branca numa folha tratada com piretroide. É bem rapidinho. Vejam que ela começou a perceber que a coisa não estava boa. Começou a tentar limpar o aparelho bucal, sintoma de intoxicação. Aí ela vai, começa a ficar mal, começa já meio que cambalear, e ela vai acabar morrendo. Mas veja o que ela faz antes de morrer. Aí ela vai, cambaleia um pouco, até deita aqui, ó, e põe um ovo. Ó aqui. Ou seja, eu morro, mas eu deixo o meu descendente. Aí ela foi lá, ó lá. Ela vai, cambaleia um pouco. E morre. Mas deixou o ovinho dela lá. Então vejam que isso acontece com qualquer químico. Ah, então eu vou deixar de fazer o que tem que fazer. Não. Por exemplo, uma das causas de ácaro da leprose, que só ocorria em laranja, e no café ele era pouquinho e virou, uma das causas é os assopradores mecânicos. Você fala, pô, mas o que o assoprador mecânico tem com isso? Acontece que o assoprador mecânico, ele levanta uma poeira, fica aquela poeira na folha, o ácaro predador atrapalha a vida dele, porque ele está sempre correndo, aquilo fica abrasivo para a barriga dele, e fica excelente para os ácaros pragas, que ele é tranquilo, ele é mais devagar, e os grãozinhos ali de poeira funcionam, inclusive, como abrigo para a postura dele. Aí você derruba o predador, aumenta o praga. Só que aí não adianta, você vai falar para o cara, ó, para de usar assoprador. O cara fala, você sabe o que é o sindicato aqui? Você sabe o que a mão de obra, o que é? Então, eu entendo que não dá para fazer, mas você tem que saber, você tem que, pelo menos, entender o sistema para poder tomar uma ou outra medida que amenize. Então, a questão de hormoligose, ela é mais forte com cúpricos, com piretroides. Ah, vou deixar de usar o cúprico, deixar de usar piretroide.
Não, tem momentos que eles são bem interessantes. Mas pelo menos você tem que saber que se você tiver com um pouco de ácaro já lá, talvez é melhor não usar. Veja bem, cúprico, piretroide não faz surgir ácaro por geração espontânea. Você tem que ter a população ali, o que ele faz é aumentar a população. Então, você tem um pouco, você entendendo os sistemas, falar melhor não, porque daí eu vou ter que aplicar uma caricida depois. Então, é esse conhecimento que faz com que você vá caminhando, né, um pouquinho melhor, desviando disso ou daquilo. Bom, solução para a mosca branca, como vocês estão tranquilos, não vou nem falar dela. Aqui eu tenho um filme que mostra o povo comendo mosca branca. Rode ali um pouquinho só. Isso aqui é um carreador. Olha as moscas voando aqui, ó. Isso aqui é tudo mosca. Quando eu falei que come mosca branca, é verdade. E eu estou preocupado porque tem na Bahia, por exemplo, está aparecendo no café. É aquela que eu mostrei para vocês, não é daqui, é mais longe daqui. Mas ela está dominando tudo, está indo para tudo. Ela está, inclusive, no milho agora. É só para vocês verem. Isso aqui é o retrovisor do carro. Olha como é que fica de mosca branca. Olha no milho. No milho nunca teve mosca branca. Há 4 anos, ligou um ex-aluno, que é consultor lá em Balsas, no Maranhão, falou: "Ô, professor, mosca branca no milho." Aí eu fiz que nem aquela vez da mosca branca no café. Eu fui lá ver. Falei: "Pô, mosca branca no milho, pô." Aí eu fui lá, você não achava uma mosca reproduzindo. Ela só hospedava no milho. Falei: "Não, está tranquilo." Fui, estou tranquilo. Vou plantar soja daqui a pouco. Aí está cheio de mosca. Eu falei: "Não, então controle." Mas não está reproduzindo no milho. Falei: "Menos mal, ela está só usando o milho como hospedeiro intermediário." Acontece que tem um cara chamado Darwin, Charles Darwin, que acerta tudo. Até agora ele acertou tudo. E ele diz que na natureza os indivíduos mais aptos sobrevivem e originam outros também aptos. E foi que nesse monte aí, uma ou outra conseguia reproduzir. E ao longo do tempo, o que acontece? Ela começou a se reproduzir no milho. Meio mal aqui, saiu umas defeituosas, mas saiu umas boas. E essa aqui tem a capacidade de reproduzir no milho e transmite isso aos descendentes. Hoje ela reproduz no milho. Tomara que não vire praga séria de milho, mas tem região aí que está dando mosca branca, o cara está tendo que pulverizar o milho. O café, você tem aqui, por exemplo, praticamente em todo o seu ciclo, você necessita de algum inseticida. Não vou nem falar de fungicida, porque não é a minha área. Mas aqui, por exemplo, no pós-colheita, se você está aqui onde tem muito ácaro, já alguns têm a necessidade de fazer uma pulverização. E é um momento bom de fazer, porque o café está mais desfolhado e você faz uma profilaxia, você dá uma limpada de ácaro ali, boa. Aí depois, aqui, outubro, novembro, você faz granulado sólido, você já vai fazer a primeira aplicação. Fevereiro, você já vai fazer a segunda, aí junto com fungicida. Aí depois, no chumbão aqui, você já tem que fazer para a broca. Em alguns casos, na granação, você tem que fazer outra para a broca. Em relação à broca, deixa eu ver se eu já estou nela aqui. Bom, o que favorece? Eu não vou falar de manejo de praga comum, que eu acho que vocês sabem, eu estou indo mais nos pontos que eu acho que são mais desafio. Bom, o que favorece a sobra de grãos, essas coisas que vocês são careca de saber, lavoura de face mais úmida, lavoura sombreada, lavoura abandonada, os prejuízos, não vou ficar falando dos prejuízos de broca, acho que vocês todos sabem, qualitativo, quantitativo, perda de valor e tudo mais. O que eu vou falar para vocês de broca é o seguinte: as opções que tem agora, incluindo os 2 mais recentes, que eu vou falar o nome porque são recentes, que é o Benevia e o Voluantar, que foram registrados agora recentemente, ainda bem que tem eles, ainda bem que registrou. Eu mesmo fui no Ministério, quando era o Rangel ainda lá, fazer lobby para registrar. Isso a pedido dos cafeicultores. E eu sabia o que estava se passando. Mas,
eles não são endosulfan. Não funciona igual funcionava a endosulfan. Para ele funcionar como funcionava o endosulfan, você tem que fazer manejo. Você tem que monitorar. O endosulfan você aplicava em qualquer época, podia ser preventivo, podia ser um pouquinho depois, era um período de residual longo, era uma paulada, funcionava de qualquer jeito. Os dois novos agora não funcionam de qualquer jeito. Então você tem que monitorar, você não pode deixar passar de 3%. Deixou de passar, o ideal é fazer com 1%. Até 3%, que também tem operacional, às vezes você não consegue. Mas, no máximo, 3% de infestação você tem que entrar com controle. E continuar monitorando que possivelmente você precise de uma segunda aplicação aqui na granação. Então, ao longo aqui, você tem que ficar usando inseticida. E você não pode perder esses inseticidas. Aí, qual que é a melhor forma de manejar resistência? Ou é a mistura de produto, que não é bom, eu vou mostrar porque que não é bom, ou é a rotação. Acontece que o que você tem para rotacionar broca, se você precisar de 2 aplicações? Quantos produtos registrados tem para broca? Clorpirifos, Benevia, Voliantargo. Acontece que o Benevia é o ciantraniliprole. O Voliantargo, ele tem abamectina e tem clorantraniliprole. O mecanismo de ação de ciantraniliprole, do Benevia, e do clorantraniliprole, do Voliantargo, é o mesmo. Então, você já começa com dificuldades aí. Então você tem que fazer o quê? Bom, se você optou pelo Benevia, a próxima, você vai fazer clorpirifos, você vai falar, clorpirifos, não tem saída, não sei o que você vai fazer. O ideal seria ter mais opções. E nós estamos trabalhando para ter mais opção. Para registrar outras moléculas, buscando moléculas novas que possam controlar a broca do café. Senão corre-se o risco de a gente perder essas 2 rapidamente também, não porque o Ministério vai banir elas, e sim por causa de desenvolvimento de resistência. As diamidas, que é um grupo excelente, que fazem parte do Benevia, que fazem parte do Voliantargo, ela funciona no músculo. Então, o bom é que ela já saiu do sistema nervoso. Ela foi para o músculo. Isso aqui é uma fibra muscular. Isso aqui é um canal, é um depósito de cálcio. Vocês sabem que o cálcio é importante para a movimentação muscular. Tanto é que quando tem um boi lá caído, uma vaca fraca, o que o pecuarista fala? Precisa aplicar cálcio. O que ele faz? Ele modula o canal aqui, que controla a saída de cálcio, e o cálcio escapa tudo, de uma vez. Ele mantém o canal aberto. Aí o cálcio, que está aqui no retículo sarcoplasmático, esvazia de uma vez. E aí o que acontece? Tem uma contração muscular forte e depois não tem cálcio mais para fazer os deslizamentos de actina, miosina ali. E aí ela morre. Não morre na hora, leva um tempo. E, sob o ponto de vista toxicológico, ela é excelente. Tanto é que a Benevia, por exemplo, é faixa verde. O Voliantargo, como tem o abamectina, não é nem pelo clorantra. Tem o aba, ele caiu acho que para a faixa 2. Mas são perfil toxicológico favorável. Um outro bicho que talvez, eu espero que não vire praga de café, mas eu não duvido se ele virar, é a tal da Helicoverpa armígera. A Helicoverpa armígera, ela tem um negócio aqui que chama diapausa facultativa. Só ela tem isso. Que é o seguinte, é hibernar. Só que todos os outros organismos que têm diapausa ou que hiberna, é induzido por clima. A armígera, Helicoverpa armígera, ela que decide. Ela é facultativa, ela olha assim, vou dar um durmo. E dorme 1 ano. E não dorme dando sopa para o predador pegar ela. Ou ela empupa e vai embaixo da terra antes de empupar, ou ela entra na haste de uma planta. E aí, 6 meses ela volta, 1 ano.
E isso fez com que ela fosse cosmopolita. E ela come de tudo. Ela come tomate, ela chupa laranja. Por que eu estou preocupado dela no café? Porque na laranja tem que fazer pulverização para helicoverpa. Essa foto é do Yamamoto. A região ali de Bebedouro está pulverizando para controlar a helicoverpa. Ela come alface, acelga, não sei o que. Come milheto. Nós, no começo, quando estava aquela neura helicoverpiana, tinha gente que propunha proibir milheto, parar com esse negócio de milheto no plantio direto. Você vai acabar com o plantio direto. Mas ela reproduz no milheto. Crotalária, adubo verde, ela reproduz. Café, ela toma café. Não sei de quem que é essa foto, você que me mandou. Ela aqui tomando café. Pegando o botãozinho floral. Olha aqui melhor, aqui, ó. Então vejam que a Bahia é como é que se diz ali? É um antro de pragas ali que eu nunca vi igual. Mas com produtividades altíssimas. Acontece que está aumentando tanto praga e eles estão aplicando tanto inseticida que está quase que inviabilizando. Algodão, por exemplo, está quase que inviabilizando. O bicudo está quase inviabilizando. A helicoverpa também está dando um trabalhão no algodão. E lá já está tomando café. Então, estou aqui só pondo como alerta aqui para vocês. Ela ataca bucha, já viram um buchal? E come pneu de caminhonete, ó. Isso aqui para agricultor, aí ele vai ficar preocupado. Pode tomar café, pode chupar laranja, mas comer o pneu da caminhonete, não. O pneu da caminhonete é brincadeira, tá? Não é verdade. Mas o resto é verdade. E aí, outra, para controlar ela, ou você pega no segundo Inster, ela pequenininha, ou não tem o que controla. Então você vê isso aqui, por exemplo. Aqui é lagartinha pequena, primeiro e segundo Inster. Os produtos aqui, os padrões ADAS, tudo 80%. Quando você vem com lagarta grande, cai tudo para 50% a eficiência. Então, vão torcer para que ela não venha para o café, como ela está indo no café da Bahia. Agora, voltando à resistência. O que está acontecendo? Você aplica um produto novo, o inseto é controlado. Aí você aplica mais e com mais frequência. E eles vão ficando resistentes até que você perde aquele produto. Então, o manejo de resistência de artrópodos é um importante componente do manejo integrado e vice-versa. Bom, quando você desconfia um produto não funcionou, você vai primeiro na qualidade da aplicação, você vai no produto, dose, a densidade, se não pegou com a população em ascensão, aí não tem o que controle. Mas se tudo isso, condições climáticas, tudo isso foi satisfeito e ainda assim não funcionou, você começa a desconfiar de resistência. E aí, o que leva, o que a resistência leva? Aplica mais, aumenta a dose, substitui o produto por outro normalmente mais forte, mais tóxico. Compromete os programas, aumenta a possibilidade de ácaros expressarem resistência cruzada ou resistência múltipla. Pior que tem é resistência múltipla. É o super resistente. E isso, a mistura está levando à resistência múltipla. Quando você mistura demais e vai aplicando, evidente que a frequência de sobrevivência é mais baixa. Não tenha dúvida. Mas quem sobreviveu, ele tem resistência múltipla. O que é resistência múltipla? Ele resiste ao fosforado, por exemplo, porque ele tem uma enzima que degrada lá o fosforado. E ele resiste ao piretroide, que é outro mecanismo de ação, por exemplo, porque ele tem a sensibilidade menor do alvo onde o piretroide age. Então, ele é o quê? Super resistente. E aí, demora um pouco mais, mas a resistência vem. E quando vem, aí você não tem mal que controle aqueles bichos. E isso está acontecendo? Está acontecendo. Eu tenho recebido problemas que eu vou lá para tentar resolver. A coisa está tão séria que eu falo assim, óbvio, se chamaram o Papa, mas aqui tem que ser Deus para resolver. Então, a natureza cobra.
Se não cobrar essa safra, ela cobra na outra. Tudo que você faz contra ela, ela responde de alguma forma. Então, nós temos que usar técnicas e procedimentos para evitar ou para atenuar a resposta que a natureza dá, o que nós fazemos. Então, se você pegar, tem isso, tem aqui, você pega e faz uma mistura e manda. Uma mistura e manda. Daqui 3, 4 anos, você está com um problema que a mistura não resolve mais. E aí você criou o super resistente. Aí não tem o que fazer. E tem um monte de casos disso. Aí tem algumas coisas, a resistência pode ser manejada. Inclusive, dá para você reestabelecer a suscetibilidade. Por exemplo, uma espécie que ficou resistente, dá para tornar a ser suscetível? Dá. E isso, australiano faz muito bem. O melhor sistema de manejo no mundo é na Austrália. E eu gosto de dar a Austrália como exemplo, porque a Austrália tem um clima quase igual ao nosso. Não vou ficar falando, não adianta ficar falando do norte, Estados Unidos, lá, que é outra história. A Austrália não, a história é igual a nossa. E as pragas são quase que as mesmas. Mas eles fazem rotação de produto, não só na lavoura deles, eles fazem por região. Então põe lá a região norte, não sei do que, usa um grupo de produtos. A região mais para baixo, de Vitória, não sei do que, outro grupo. E aí a cada 2 anos, o grupo que estava na região X vai para outra região. Então, o que já para nós não faz nem cócega, para eles está super bem. Inclusive com os transgênicos. Aí nós estamos perdendo a maioria aí das moléculas das variedades transgênicas. As deles, desde a primeira, ainda funciona bem. Mas a mentalidade é diferente. O cara planta 1.000 hectares. Ele tem que deixar refúgio, ele deixa 50%. Pô, mas não é muito? Ele fala, não, olha, eu com 500 hectares, só de eu ter 500 hectares com uma tranquilidade, já está legal. Nos outros 500 eu vou trabalhar um pouco mais, vou precisar de um pouco mais de atenção, mas eu preservo a tecnologia. Então estão todas lá e funcionando bem. E eles são tropical igual nós. Bom, como que reestabelece a suscetibilidade? Quando você tira a pressão de seleção. Porque o resistente, ele tem um negócio que chama custo adaptativo. O fato dele ter uma enzima que degrada tal inseticida, faz com que ele tenha um gasto energético a mais do que aquele que não tem a enzima. Então, quando você tem a pressão de seleção, que é aquele inseticida que ele tem a enzima, ele tem uma vantagem adaptativa. Acontece que se você tirar esse inseticida, aquela enzima continua sendo produzida, e é um gasto energético que ele tem. Então, ele vai pôr um pouquinho menos de ovo, a longevidade dele é um pouco mais baixa que o outro. Então, ao longo de um tempo, o suscetível volta a dominar. Para entender fácil isso aí, você pega, por exemplo, na Síria, Damasco, a cidade lá, tem guerra, tiro para todo lado. Você imagine se na população tivesse alguns sírios que nascessem com uma pele grossa, um escudo aqui de nascença, que a bala não entrasse. Enquanto está tendo a guerra, tiro para todo lado, eles têm uma vantagem em relação aos outros, que não têm a pele grossa lá. Agora, imagine se por um milagre de Alá, acaba a guerra. Para que vai servir aquele escudo? Para nada, para atrapalhar ele. Atrapalha a locomoção, atrapalha a reprodução, reproduzir com aquele escudo. Então, o que não tem passa a ter vantagem em relação a ele. Então, eles vão aumentar a população dos que não têm. E para a praga a mesma coisa. Quem tem a enzima a mais, essa enzima é uma vantagem quando você tem um produto que aquela enzima atua. Se você não tiver, ela atrapalha. Então, dá para restabelecer suscetibilidade se você deixa de usar o produto por 1, 2 ou 3 anos. E aí, como é que faz manejo de resistência? Manejo por moderação. Reduzir o uso de produto químico. Saturação, reduzir vantagem adaptativa, isso aí é mais para grãos armazenados. Manejo por ataque múltiplo, que é o uso de produto, rotação ou mistura. Isso é mais palpável, mais operacional para nós. Agora vejam a questão de você usar o produto A,
a rotação ou a mistura. A mistura é uma forma. Entretanto, sob ponto de vista de manejar a resistência, a mistura é o seguinte: você tem que ter baixa frequência de alelos resistentes para ambos os componentes da mistura. Ou os três, se você pôr três. Então, você imagine que você é consultor, o fulano liga para você e fala assim: doutor, eu posso misturar o A aqui com o B? Você fala para ele: como é que está a frequência de resistente para cada um? Ele vai, talvez, mandar você passear alguma coisa. Ausência de resistência cruzada, persistência biológica semelhante, alta eficiência das pragas por ambos, até aí dá para fazer. Agora, olha aqui, a resistência deve ser recessiva para pelo menos um daqueles que você está misturando. Então, eu posso misturar isso com esse? A resistência é recessiva para pelo menos um? Você não sabe, sei lá. Se é resistência. Isso aí você tem que fazer um estudo genético apurado para saber, não é simples. Então, essas exigências são difíceis de ser obtidas no campo. Então, sempre que você puder evitar a mistura em tanque e fazer a rotação, é melhor. Então, eu vou pedir para vocês olharem de novo aqui para mim. Eu não estou fazendo apologia contra a mistura, eu não sou louco. Mas, façam pelo menos tendo razão técnica para fazer. Se passar a precisar de uma necessidade técnica, a gente já vai reduzir em 70%, 80% o uso de mistura. Veja que eu estou falando mistura de inseticida, não é de adjuvante, as misturas normais, óleo mineral, essas coisas. Então, é sempre melhor o quê? A rotação ao invés da mistura. Sempre que possível. Para broca, a situação não é fácil, mas também broca não tem uma frequência de aplicação tão grande. Então, o problema da broca foi o quê? Foi mais a retirada do endosulfan e pouca opção, é um bichinho difícil. Agora passou a ser o quê? Tem que monitorar, passou a ser o famoso produto técnico. O produto funciona? É um produto técnico. Quando o cara fala que o produto é técnico, você tem que cuidar bem para funcionar. Você tem que ajudar ele para ele funcionar. É que nem aquela história: esse produto é bom. O cara fala: cabe no manejo. Cabe no manejo, mais ou menos. Na verdade, cabe no manejo, mas tem que trabalhar com mais técnica em cima dele. Eu não sei como é que está o tempo aí, está na hora de parar? Ah, tá. Então, pessoal, manejar praga não tem sido uma tarefa fácil e bem definida. Não dá para vir aqui fazer. Amanhã pode ser que venha outra pessoa aqui que o problema é outro. Então, diante dessa situação de tropicalidade que eu mostrei para vocês, desse excelente uso do solo que nós fazemos, nós temos que estar sempre inovando. Então, precisa cuidar. Eu lembro de uma palestra que eu fui falar, era de transgênico. E de transgênico não, era de controle de ácaro da leprose no café. Aí eu cheguei, e nós não tínhamos tecnologia desenvolvida ainda. Aí eu falei, eu trazia da laranja para o café, porque na laranja a gente era doutor de manejo de ácaro da leprose. Aí eu cheguei na palestra, em uns 240 pessoas, falei: você tem que dividir os talhões, não dá mais para trabalhar com esse pulverizadorzinho de 400 litros, porque o ácaro fica na entranha da planta, tem que mudar isso, mudar aquilo, toda semana você tem que ir lá com a lente, e fiz aquela, programão bonito de manejo. Aí vão um senhor assim, falou assim: doutor, o senhor planta café? Aí eu falei: eu planto, né? Ele falou: e o senhor faz isso aí tudo que o senhor está falando? Eu falei: eu não. Ele falou: então, por que você quer que eu não faça? Ele falou: você não está achando que é muito detalhe, não, para produzir café? Aí eu falei: putz, como é que eu vou sair dessa, né? Mas Deus ajuda nessa hora. Aí eu cheguei e falei assim para ele: olha, senhor, eu comprei um sitinho que tinha café lá e eu não vivo do café. Eu largo lá só para mim tomar o café que eu pego, faço uma torra lá. Então, eu não sou um produtor profissional de café. Se eu fosse produtor profissional, eu dependesse do café, eu fazia isso tudo e um pouquinho mais. Falei: agora depende se o senhor é profissional do café ou se o senhor é amador. Aí acabou com ele, mas depois eu arrependi. Falei: não precisava ter
sido tão duro com o senhor lá, né? Mas ele também provocou, né? Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Que vocês têm que cercar o sistema de produção. E não tem muito receita, olha lá. Não é fácil e não é bem definido. Então, tem que cuidar, tem que ir lá, tem que fazer monitoramento. Broca, você tem que monitorar. Não tem mais endosulfan que você fazia do jeito que você queria. Para funcionar esses dois que tem, que ainda bem que tem, que são dois excelentes produtos, tem que fazer monitoramento, tem que saber o momento. Aumento do uso, bom, aqui, grande capacidade reprodutiva de praga nas condições tropicais. Intervalo entre geração é curto, polifagia, as pragas estão comendo de tudo. Sistema de cultivo que eu mostrei, sucessivo e concomitante. Então, isso tudo é um cenário muito favorável para dispersar, adaptar as pragas e para evoluir resistência. Então, tem que trabalhar certinho para ficar mais ou menos. Programa de manejo, o que tem que fazer, então? Você tem que primeiro considerar a região como um todo. A associação de produtor é excelente para isso. Calendário de plantio, não para café, mas para quem faz outros cultivos. Controle de plantas voluntárias que ficam ali produzindo praga. Manejo de resistência, sério, eficiente, que nós estamos sempre falando. Controle, bom, aqui já é outra coisa. Controle de pragas em planta de final de ciclo que fornece para outra. No caso de vocês, é lavoura, não é planta de final de ciclo, mas é lavoura abandonada. É café largado, que cai, fica lá, grãozinho produzindo, fica uma fábrica de broca aquilo lá. E aqui, uso correto e seguro de defensivo com respeito à bula. Então você fala, pô, bicho, batido, me falou, uso correto. Vê bula. Não vê, pô. Fala, mas não vê. E foi 10 anos para sair aquela bula. A molécula começa a ser trabalhada, leva de 10 a 12, às vezes 15 anos para ela entrar no mercado. Aquela bula tem 10 anos de pesquisa em cima. Então, se você tiver que mudar alguma coisa do que está lá, muda de produto. E o produto já perdeu. Ok? E a tendência é partir para produção integrada. Eu não sei aqui se vocês trabalham com café orgânico, se tem alguém que trabalha com café orgânico. Mas, em relação ao orgânico, que é um excelente segmento, quem tiver dinheiro para pagar, eu sempre falo assim para os meus alunos lá. Eu falo, vocês vão na padaria tomar um café. Primeiro que eles falam assim, nós toma cerveja, não toma café. Eu falo, não, mas vamos supor que você vai tomar café. Tem lá, café orgânico, R$10 a xícara. Café comum, R$2 a xícara. Qual que vocês tomam, se fosse vocês? Se for na padaria tomar um café, está lá, café orgânico. Vamos pôr R$8 a xícara. Café comum, R$3. Qual que vocês tomam? O comum ou o orgânico? Aluno vai no comum, lógico. Para ele, 3 é diferente de 10, de bastante. Mas daí, eu dou uma terceira opção. Eu falo, e agora a seguinte situação. Você foi na padaria, está lá, café orgânico, R$8. Café comum, R$2 a xícara. Aí o terceiro é café certificado pelo Global Gap, produzido pela Fazenda Yamamoto, com produtos fitossanitários devidamente registrados, R$4. Continua no de 2? Dá para pensar já nesse de 4. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Que o cidadão comum de qualquer país, ele não é um consumidor filosófico de orgânico. Existem os filosóficos. Essa é uma porcentagem pequena da população. O cidadão comum, ele está com uma xícara de café aqui, ele não quer saber se a relação NPK ali está certa, ou ele só vai tomar aquele café se foi produzido por um agricultor virgem das pradarias de Araguari. Ele quer saber, primeiro, da qualidade, bebida boa, isso aí sim. Mas, isso aqui vai me fazer mal? Isso aqui tem resíduo aqui, tem veneno aqui? Isso ele quer saber. E a produção integrada, com uso, mesmo com uso defensivo, dentro da normalidade, dentro das regras de uso, garante isso. E a produção integrada, então, leva a isso daí.
Então, esse é o recado que eu queria. A ideia não é falar de manejo com detalhe, não dá tempo, e sim dar mais um recado em relação a manejo de resistência. Ok? Quem que está coordenando? Vai abrir para pergunta agora, Billy? Já ou depois? Já. Está aberto para pergunta, né? Acho que vai rodar aí. Vocês podem acrescentar alguma coisa, podem duvidar, discordar, não, rola aqui, é bom, mas eu acho que todo mundo ganha. Então fiquem à vontade para questionar, acrescentar alguma coisa, falar alguma experiência, ou perguntar, se eu puder responder. Vamos abrir para as perguntas, então. Como o André sempre fala, sem discurso, pergunta direta, que o nosso tempo está reduzido. Quem se habilita na primeira pergunta? Você, por favor, se identifique e a pergunta. Meu nome é Paulo Correia. Primeiramente, parabéns pela palestra, professor. Na verdade, eu estou meio curioso aqui, porque eu não sou produtor de café, estou começando a aprender agora, né? Mas minha área é de biomassa. Eu queria saber se tem no café, se você usa ou se existe alguma coisa já com relação à técnica do inseto estéreo, que para algumas culturas é uma técnica bastante interessante, e ela faz prática, é uma prática do manejo integrado, né, do MIP, e aparentemente é uma técnica muito inteligente, porque você não mata o adulto, né, você controla a postura. Alguns princípios ativos talvez pode ser que ajude para controlar espodópias ou helicoderpas que existem no café. Sim. Bom, acho que todo mundo ouviu, falou no microfone, a questão de esterilizar. Esterilização, ela leva até a erradicação. Então, por exemplo, o Havaí erradicou mosca das frutas. A Bahia está trabalhando com macho estéreo para erradicar a mosca também. Agora, isso funciona bem em região isolada. Então, por exemplo, o Havaí era uma ilha. Funcionou bem, erradicou. A Bahia é lá em Petrolina. Então, você tem praticamente um deserto ali separando a orla, a região de onde está a Araguari. Agora, nós temos, principalmente, regulador de crescimento, que são os fisiológicos, que causam esterilização, além do controle. E aí, sim, você reduz adulto. É excelente. Uma outra questão para redução de adultos, que sempre, reduzir adultos, você diminui a pressão para controlar a larva. O adulto, normalmente, não é ele que causa o dano. Você pode também colocar isca. Por exemplo, uma coisa que funciona relativamente bem para mariposa é você aplicar o inseticida junto com um atrativo alimentar. Aí, você, além de matar as lagartas, as larvas, o adulto também morre, porque o adulto se alimenta, ele fica ávido por carboidrato antes da postura. Então, o adulto saiu da pupa, ele, para maturar o ovo, ele precisa de açúcar, que nem pernilongo precisa de sangue. E nessa hora aí, você reduz adulto. Reduzindo adulto, você dá mais chance para o larvicida funcionar. Então, é, sem dúvida, uma técnica boa. Agora, a limitação, Billy, é que você tem poucos produtos que têm essa capacidade e você também não é muito, você mensura isso em laboratório, fácil. Em campo você já tem dificuldade, mas é uma alternativa boa, assim, ajuda sim. Professor, parabéns, meu nome é Rodrigo Oliveira, aqui da região, e eu gostaria só, o senhor falou sobre a mistura de defensivos, mas a gente vê aqui no campo muito problema de misturas que abaixa pH de cauda, que aumenta pH de cauda. Queria que o senhor falasse um pouquinho para esclarecer todo mundo, principalmente que alguns produtos degradam em 15 minutos, sim, por exemplo, né, em sim, pH de cauda. Obrigado, professor. A questão de pH, normalmente, para a grande maioria dos defensivos, o pH alcalino degrada a molécula. Então, por exemplo, se eu tivesse 1 litro de defensivo aqui, que não é para estar aqui, e ele cair aqui e quebrar, além de lavar muito bem, eu falaria para jogar um bicarbonato, uma soda cáustica, porque você ajuda na degradação.
principalmente fertilizante foliar, porque é o seguinte, a questão da mistura, eu falei isso do ponto de vista de manejo de resistência, é outra coisa. Mas, operacionalmente, a mistura é super interessante. Então, você não vai, você tem não sei quantos 1000 pés de café para fazer, você pode fazer numa aplicação o fertilizante foliar, mais o inseticida mal fungicida, é lógico que operacionalmente isso é interessante. Mas, principalmente fertilizante foliar, tende a elevar o pH da cauda. E a maioria dos produtos são degradados pelo pH alcalino. Isso depende também do produto. Alguns é muito rápida a degradação, que nem ele está falando de 15 minutos. Outros, você precisa de 24 horas. E aí, tem muito problema no seguinte, quando você põe e faz a cauda e já pulveriza, você não dá tempo de você ter uma degradação significativa. Mas é muito comum sobrar, começar a chover, passar de um dia para o outro, e você deixa essa cauda preparada. Aí, ela degrada e degrada bastante. Então, o que se faz? Quando você tem um produto que é muito degradado por pH alcalino, você trabalha medindo o pH e corrigindo o pH ali no tanque, ou com ácido, normalmente usa ácido muriático, tem vários produtos aí para fazer isso. Mas, realmente, pH acima de 6 já começa a degradar o defensivo. Professor Rogério Chiabai, sob o ponto de vista toxicológico e de residual, por que endosulfon foi banido? Um produto de custo baixo e muito eficiente. Será o que tem por trás disso? Tem governança global? Não sei. Não, eu vou te falar. Eu queria que você esclarecesse isso. Eu vou te falar. Pela segunda vez, né, foi banido. Terceira, né? Antes, hoje, se você olhar o grupo químico do endosulfan, vai estar escrito lá o seguinte: diol de um ácido sulfuroso, não sei das quantas. Se você pegar um tratado mais antigo, da década de 70, 80, vai estar lá ele encaixado como organoclorado. Se você pegar a fórmula estrutural dele, ele tem a cadeia cíclica com pelo menos um carbono ligado ao cloro. Então, na verdade, ele é um organoclorado. Tem muitos toxicologistas que não aceitam ele ter saído. O organoclorado, a molécula dos organos clorados são apolar, ou seja, a força de reatividade dela é igual em qualquer ponto dela. Então, você não tem um ponto fraco para degradar, para entrar uma fotólise, entrar um micro-organismo e quebrar essa molécula. Então, o que ela tende? A ficar no ambiente. Tem um residual longo. Não é... Por que todos foram proibidos e ele permaneceu? Ele e o Dicofol. Porque eles são particulares. Eles não têm o residual tão longo quanto tem um Aldrin, um heptacloro, que era de anos. Uma meia-vida, 2, 3, 4 anos. Ele é bem menos. Mas, ainda assim, o residual dele é bem maior do que os comuns. Então, quem segurou o endosulfan, a portaria de proibição de clorado foi em 1984. Proibiu todos. Aí, a cafeicultura entrou em parafuso. E aí fizeram lobby com razão, porque não tinha saída para a broca no café. E o Dicofol não tinha saída para o ácaro da leprose na época. Aí, a Anvisa aceitou tal, e refez a portaria e deixou como exceção. Mas desde 1984, que a Anvisa baba para tirar eles do mercado. Aí, o que aconteceu? Começou pressão de tirar, aí as empresas começaram, tem que achar solução para a broca. Aí, Dupont trabalhou Benevia, a Singenta trabalhou Folha Antargo, tem outras trabalhando o outro. A Anvisa viu, falou, não, agora dá para tirar. E tirou. Mas não é só o cafeicultor que sofre. Nós sofremos no algodão, com bicudo, que ele controlava bem, e sofremos com percevejo também em soja, que sobraram poucas opções, e o que sobrou está ficando resistente. Essa foi a razão. Talvez fosse melhor ter deixado um tempinho a mais, uns 5 anos a mais, para a gente apurar um pouco melhor o controle, principalmente da broca.
Meu nome é Fábio, parabéns pela... E eu sou muito curioso com essa linha. Trabalhei 35 anos no setor elétrico, a minha formação é engenheiro eletricista, e tem 2 anos e meio que eu estou assumindo a fazenda. Mas a gente que não é engenheiro agrônomo e tal, a gente tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, até achei interessante você falar de bula. Deve uns 15 dias eu fui lá no cômodo de defensivo e peguei todas as bulas, estou lendo. Até o pessoal me criticou, falou, você está com tempo, né? Você está enrabando mosquito. E eu estou lendo todas as bulas. Mas a gente, como leigo, tem muita dificuldade. Vou te dar um exemplo. Tem produto. Eu estou lendo essa questão de faixa amarela, vermelha, entendendo todo o processo e tal, mas eu estou tendo muita dificuldade. Por exemplo, tem produto, você compra ele está com faixa amarela, faixa vermelha. Né? Um exemplo, por exemplo. Né? Então, de maneira prática, para nós que estão lá ansiosos para implementar isso, tem curso sobre, né, um curso 3 dias, 5 dias, sobre... Por exemplo, eu fiquei muito curioso, manejo integrado de colheita naquele circular e pós-colheita. O que é, de maneira prática, o que nós temos que fazer? Porque eu não quero ser orgânico, mas eu quero aproximar de uma agricultura sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do cliente que eu quero fornecer o produto. Sim, não, foi um bom questionamento. Bom, quanto a curso, um curso rápido que dá para fazer e ter uma reciclagem que é legislação, é um dia de legislação, um dia de tecnologia de aplicação, um dia de fungicida, um dia de herbicida, um dia de inseticida. É o curso de proteção de plantas em Viçosa. Você vai, ele é à distância, mas você tem 2 semanas presenciais, aonde você tira todas as dúvidas, porque só ler você sabe que não resolve, você vai ter muita dúvida. Funciona bem. Eu fiquei 16 anos dando aula lá. Agora está mais com a turma de Viçosa, mas é de bom nível o curso. Então, eu aconselho para quem quer dar uma reciclada em relação a isso. Quanto a manejo, o que é manejo? Manejo você começa na escolha da cultivar, na escolha, se você vai plantar o Mundo Novo, o Catuaí, ou não sei o qual, o outro, o que está vindo, começa aí. E aí, vale também, manejo é regional. Por exemplo, tem região que o bicho mineiro não é problema, então você vai manejar de outro jeito. Broca mesmo, na minha região lá, que não é uma região tão forte de café, mas não é problema. Aqui é. Então você vai trabalhar da escolha da cultivar até depois da colheita, de forma a atenuar o problema de pragas. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, que tem ácaro da leprose no café. Manejo você não pode fazer, ele é contra a aplicação preventiva. Porém, preventivo é uma coisa que você não tem nem ideia se vai ter. Se você está plantando café há 5, 6, 7, 8 anos, e está ocorrendo o ácaro da leprose há 5, 6, 7, 8 anos, não adianta você ficar esperando, vai dar, vai 8 anos que está dando, 10 anos. Então eu colhi. Quando eu acabei de colher, agosto o café desenfolha um pouco, né, pelo próprio metabolismo, o ácaro, a planta fica exposta. Você não tem um enfolhamento forte, você trabalha com volume de cauda pequeno, você dá menos chance para o ácaro e você faz uma profilaxia. A chance de você não precisar pulverizar depois em fevereiro é boa, porque você fez uma profilaxia boa no pós-colheita. Então isso tudo é manejo. Manejo é que nem energia elétrica, você só percebe quanto é importante quando ela acaba. É um estado que você deixa a lavoura. Então, ela não é uma coisa muito palpável, e é regional. Então, tem que fazer por região. É um estado com que você desequilibra menos em relação à praga, através de um monte de medidas. Por exemplo, um negócio que funciona bem, em caso de lavoura anual, é janela de plantio. Pense bem, se você tiver gente plantando, gente no meio do ciclo, fazenda que está no meio do ciclo, e fazenda colhendo, tudo ao mesmo tempo. Isso facilita demais para a praga. Se você botar uma janela de plantio, lógico, você não vai fazer, todo mundo vai plantar hoje, não. Você tem que dar 25 dias, 30 dias. Mas se respeita-se essa janela, facilita muito para você controlar a praga. Então, você dá uma chance melhor para o
inseticida. Então, manejo seria um curso inteiro de manejo, né, por região. Professor, nós temos 3 inscrições ainda e o tempo está adiantado. Pedi para você responder mais curtinho, que a gente entende na sequência a importância de se fazer um seguro. Então, o pessoal da Mafros, que é nossa parceira, vai passar um recado para vocês. E depois a gente tem 2 excelentes palestras, com o professor Andreotti, falando como que a gente vai... Vamos falar assim, desculpa a ignorância aqui, professor, como a gente vai usar os micro-organismos do solo a nosso benefício? A gente tem sido muito questionado a isso. E o professor Donizete vai nos ensinar como não perder chumbinho na pós-florada. Então, daí do assunto. Então, nós temos 3 inscrições, e aí a gente, infelizmente, não tem como fazer mais questionamento. Quem que é? Cadê o Sérgio? É aqui? Quem que era? Cadê o Sérgio? Então, vai, Guilherme. Professor, parabéns pela palestra. Aqui, ó, meu nome é Guilherme. Billy. O senhor falou de 2 ferramentas no manejo da broca, porque a gente não tem ferramenta. Eu queria saber qual a sua posição, e se o senhor tem trabalho em questão dos inseticidas biológicos, isso. Queria saber do senhor. Tem. No caso de broca, você tem fungo entomopatogênico. Funciona bem. A limitação é que ele é muito dependente de umidade. Então, aí operacionalmente não fica fácil trabalhar com ele. Porque não é umidade você ter uma chuva. Você precisa ter um período, pelo menos 7, 15 dias, de alta umidade. Então, se você tiver, ele funciona muito bem. Mas nem sempre você tem. Então, você fica nessa dependência. Mas, senão, ele funciona bem, sim. E serve muito bem para rotacionar, inclusive, com o outro. Por exemplo, você faz o da primeira, que é um período maior de chuva, você pode usar ele. O da segunda, você usa o químico. Ele funciona. O problema, fungo depende do quê? Fungo depende de água, de umidade. Com umidade. Cigarrinha em pastagem é um show. As bovérias. Mas você tem que ter água, não é uma chuva. Você precisa ter um período chuvoso, ela arrebenta de eficiência. Mas você fica sempre nessa dependência. Então, Billy, bom, eu ia prolongar, não vou prolongar que o Mosca não quer. Eu ia contar uma história que eu conto para você depois. Professor Marcos Dutra, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre manejo da Ácaro da leprose, época de aplicação e produtos. E flutuação, sobre monitoramento. Tá. Ele complementou aqui perguntando também o grupo químico que dá maior residual seria para você voltar a fazer. O ácaro da leprose é o seguinte, eu fiquei um tempão vindo aqui, fazendo e tal. Nós desenvolvemos um sistema que era assim, manejo baseado em amostragem. Aí você vai lá, ou você, se for na época que tem fruto, você pega o frutinho, você tira ele com o pedúnculo, segura na rosetinha atrás dele, e você olha na inserção do pedúnculo ali. Se você tivesse uma área que você tinha sintoma da mancha anular, você trabalhava com 2%, porque com praga que transmite doença, transmite vírus, não dá para brincar. Se você tivesse uma área que tinha o ácaro, mas não tinha sintomas da mancha anular, você passava para 5%. Mas fala, mas você não tinha por quê? 5% do ácaro não traz dano nenhum direto. Para você não ter chance de inóculo, porque uma hora ou outra ele vai chegar. Então não dá para você ficar deixando muito ácaro, mesmo que você não tenha ainda mancha anular, se você está na região que tem. Se é uma região que não tem nada, aí tudo bem, pode esquecer isso daí. Mas senão você trabalhava 2% aonde tem sintoma da mancha anular, 5% onde não tem. A pergunta dele aqui é em relação a residual. A história do residual é o seguinte, você faz uma aplicação, às vezes, de um acaricida, que você fica 1 ano sem ácaro. Isso não significa que o residual é de 1 ano, de jeito nenhum.
A questão é período de controle. Vale o controle inicial. Se você tem um acaricida que a eficiência dele é 80%, você vai matar 800 em cada 1000. O que acontece? Os 200 que sobram vão reinfestar mais cedo. Ácaro não tem asa e tal. Aonde você tem 95% de eficiência, sobra 50 em cada 1000, você vai demorar mais tempo. Então não tem nenhum produto que dá residual nem de 6 meses. E isso eu fiz de cabo a rabo. O que nós fazia? Pulverizava, depois de tempo em tempo você ia na lavoura, coletava a planta e dava para o ácaro. O máximo que você chega de residual ali é 35, 40 dias. E esse que também tem 35, 40 dias, ele dá um controle inicial melhor, consequentemente a reinfestação demora mais. Então vale a pena você usar os de ponta, aquele que dá eficiência maior. Lógico que aí entra preço de café, preço de produto e tudo mais. Flutuação é o seguinte, ele gosta, praticamente está ocorrendo o ano todo, mas no período mais seco é o que ele tem aumentado mais. Então começa a aumentar a população, você tem normalmente 2 picos. E na verdade ele gosta da meia estação. Você tem um pico em abril, maio, e depois você vai ter um outro setembro, outubro. Mas aumenta um pouco a população. Na verdade, dependendo da região, você tem ácaro o ano todo. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar as perguntas. Professor Geraldo Papa, nosso agradecimento. Um privilégio ter aqui com a gente. Se o pessoal entendendo que o ano que vem a gente deve tocar nesse assunto de novo, manejo de resistência, faça as sugestões que a gente tem o prazer de trazê-lo aqui de novo. A você, nosso muito obrigado. Obrigado. E até mais.